Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. É noite de festa e o nosso Deus está de festa, está na festa e Jesus também gosta de festa. Abra a sua Bíblia com a permissão do meu pastor Jailson. Eu quero aproveitar esse pouco tempo que nos resta. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12 de Gênesis. O primeiro livro do Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 12, e versículo 1. Desde já quero agradecer a Deus por esta oportunidade e também dizer que as irmãs estão de parabéns, a igreja, pastor Jailson, meu amigo, meu pastor, aonde eu chego, aonde eu passo, eu sempre falo deste grande homem de Deus. Pastor Jonathan Pereira também, né? É o pastor Jonathan Pereira. Deus abençoe a vida do servo dos seus obreiros que estão na minha retaguarda, em nome de Jesus. Quem achou, diz amém. Amém. Nessa versão diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode sentar dando glória a Deus. Já foi apresentada a minha esposa, minha filha. Da outra vez eu trouxe meu filho Miguel. Hoje eu trouxe a minha esposa, juntamente com a minha filha Adriele. Estamos felizes, estamos agradecidos a Deus por estar aqui com os irmãos. Aqui é a minha casa, irmãos. Eu amo este lugar, amo os irmãos deste lugar, que sempre orou por mim e pela minha família. Graças a Deus de tudo aquilo que o Senhor tem falado desde o princípio do culto. O Senhor tem falado, irmão, através dos hinos, através dos versículos, e estou aqui maravilhado. Pastor me deu um tema que é em Gênesis 18, se não me engano, verso 14, mas eu quero aqui falar do capítulo 12 de Gênesis, que Deus chama a Abraão e faz promessa. No capítulo 12 de Gênesis, eu vejo as 3 exigências de Deus na vida de Abraão. Primeiro, Deus diz para Abraão: sai da tua terra. Segundo, do meio da tua parentela. Terceiro, da casa dos teus pais. Quarto, e vai para uma terra que eu te mostro. A gente vê aqui as 4 exigências de Deus na vida de um homem por nome de Abrão, que teve o privilégio de ser evangelizado pelo próprio Deus. Homem muito privilegiado. Só que, dentro desse chamado, houve também uma ordem. Deus chama, mas também Deus dá uma ordem. Sai da tua terra. E junto com a ordem vem a promessa, que está no capítulo de número 12 de Gênesis, e versículo de número 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e tu uma bênção. Então, Deus chama, dá a ordem, e depois faz a promessa.
Diga amém, meus irmãos. Tenha um pouco de paciência comigo, mas o Senhor ele vai estar falando conosco neste lugar. O que me chama a atenção dentro desse texto é que Abraão ele não segue a Deus por vista. Ele segue a Deus por fé. E ele está decidido a obedecer o chamado de Deus. Ele precisava, além de uma grande promessa que Deus tinha feito a Abraão, ele tinha que ter paciência e esperar em Deus e confiar no Deus que fez a promessa. Eu, às vezes, estou pregando na igreja lá e muitas das vezes eu digo, as irmãs ficam rindo de mim quando digo assim. Muitas das vezes a paciência de Deus tira a nossa paciência. Todos nós estamos diante de uma grande promessa. A gente sabe que a maior promessa é de um dia nós chegarmos à maior promessa. Mas Deus faz a promessa, mas há um tempo determinado para essa promessa se cumprir em nossas vidas. Só que essa promessa que Deus nos faz, Ele não vai cumprir no nosso tempo. Ele vai cumprir no tempo dele. O nosso Deus, ele não está preso ao tempo. Ele só chega na hora certa e no momento certo. Tem um hino que diz assim, não adianta se espernear. Isso comigo não vai funcionar. Então, todos nós temos promessas de Deus nas nossas vidas. Precisamos ter paciência para alcançar aquilo que Deus falou para cada um de nós. Eu gosto muito do Salmo 40, quando diz assim, esperei, é fácil e com paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então precisamos, a gente fala de paciência, mas precisamos, irmãos, é ter paciência diante daquilo que Deus falou. Precisamos descansar o nosso coração diante das promessas de Deus. Deus chamou. Deus deu a ordem. Deus fez promessa. E quando Deus chamou Abrão e fez promessa, Abraão tinha 75 anos. Interessante que Deus diz assim, vai a uma terra que eu te mostrarei. Você já percebeu que quando Jesus chama alguém para a obra, ele não começa dizendo vai, ele começa dizendo vinde. Em Mateus, se faz a memória, acho que é 11, 28. Ele diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Primeiro, ele não diz vai, primeiro ele diz vinde a mim. Segundo, depois ele diz assim, ficai. Depois do vinde, ele diz ficai, porque ficai é o momento da preparação. Se lembra? Jesus falou, ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder. Esse ficai é o momento da preparação de Deus na tua vida para receber a presença e as promessas de Deus. Depois ele diz, ide, depois da preparação, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas só que para Abraão, ele disse, vai para a terra que eu te mostrarei. A ordem de Deus nessa noite é vai, porque quando Deus diz vai, ele está dizendo assim, eu me responsabilizo. Eu me lembro que quando eu fui assumir a igreja lá de Passarinho, a minha esposa disse, olha, depois que a gente saiu do pastor Jailson, a gente não dirige mais igreja. A gente já passou por 3 igrejas, dirigiu 3 igrejas, a gente não dirige mais igreja. A gente vai ficar caminhando, visitando, mas a gente não vai estar com mais esse compromisso. Quando eu chego em Passarinho, para morar em Passarinho, aí abriram um ponto de pregação, quase perto de casa, e através desse ponto de pregação,
pastor, que é o meu pastor, abriu uma igreja. O dirigente que tinha lá, como ele morava um pouco distante, tinha dificuldade de chegar lá, e ele não ficou como dirigente da congregação, acho que ele passou mais ou menos, acho que um mês. Foi quando eu estava sem congregação, sem quartel, como eu conheci o pastor Alex, que é o meu pastor, e a gente foi, comecei a fazer parte do ministério, e disse, pastor Adriano, aliás, evangelista Adriano, o senhor vai ficar responsável pela congregação. E quem é que vai ficar comigo? Só tinha eu e a minha esposa. E eu me lembro, irmãos, que eu orava, pregava, louvava e fazia o convite. E às vezes minha esposa nem ia por causa do trabalho. Eu chorava dentro da congregação, porque na congregação só cabia 14 pessoas. E as pessoas, quando botavam a cabeça no vasculhante, que olhava para dentro da igreja, via aquela igreja pequena, ia embora. E aí eu chorava. Eu chorava por ver aquela situação. Mas eu disse, eu vou permanecer, porque foi Deus que me colocou neste lugar. O espaço aumentou. Deus abençoa a igreja e está lá a obra de Deus para a glória do nome de Jesus. Então nós estamos diante de uma grande promessa. Nós estamos diante de um grande chamado que Deus nos chamou. Tenha paciência, porque é o Deus da promessa. O Deus que faz promessa é um Deus que realiza a promessa. Quando Deus falou com Moisés, quando Moisés por trás do deserto, apacentando as ovelhas de Jetro, ele disse para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas também eu sou o Deus de Jacó. Aí eu parei para ver o que Deus está falando com Moisés, lendo a palavra, é Deus dizendo, eu sou o Deus de Abraão, é Deus dizendo para Moisés, eu sou um Deus de promessa, Moisés. Quando Deus diz assim, eu sou um Deus de Isaac, é Deus dizendo para Moisés, eu sou um Deus que cumpro com as promessas. Quando Deus diz assim, eu sou um Deus de Jacó, é Deus dizendo para Moisés, eu sou um Deus de restituição. Só quem crê que o Deus de promessa está aqui nessa noite. Não importa o tempo que você está esperando, mas eu tenho certeza de uma coisa. Hebreus 10 e 23. Retenhamos firme na nossa esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Passarão o céu, passarão a terra, mas as palavras de Deus não há de passar. Abraão, a promessa está de pé. Mas tu vai ter que esperar. Deus pega aquela família e através desta família, Deus abençoa outras famílias. Sabe o que Deus para ele, para Abraão? És tu uma bênção. Eu engrandecerei o teu nome. Tu serás conhecido. Eu vou te usar grandemente para abençoar outras famílias. Mas você precisa obedecer a minha palavra. Você precisa, Abraão, levar a sério aquilo que eu estou falando. Porque você está diante de uma grande promessa e você precisa obedecer. Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. E a gente vê no livro de Gênesis, Abraão sempre obedecendo a Deus e Deus recompensando Abraão através da sua obediência. Só que Deus colocou um texto no meu coração quando eu estava em casa. No capítulo 21 de Gênesis, Deus visitou a Sara. O tempo se passou. Muito tempo de... Às vezes a gente espera pouco tempo, fica inquieto, fica preocupado. Às vezes queremos desistir da caminhada. Mas foi 25. Mas Deus disse, num tempo determinado eu vou chegar.
Você lembra de Marta, Maria? A quem tu ama? Lázaro, quem tu ama? Quando Jesus toma conhecimento, quando Jesus escuta o que Marta fala, Jesus não foi naquele momento. Quando Lázaro foi a óbito, no quarto dia Jesus já vem Jesus. Aí Marta se manifesta e diz: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque quando eu lhe chamei, ele estava enfermo. Mas agora ele já está morto e já cheira mal, já é de 4 dias. Sabe o que Jesus diz? Eu não te falei, eu não te disse, que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu não me atrasei, eu só chego na hora certa e no tempo certo. Eu não estou preso ao tempo. Eu sou, Marta, a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisto? Só quem crê na palavra de Deus, da glória de Jesus. Nada é impossível para Deus. Ele vai chegar no tempo determinado. Descansa na promessa de Deus. Ele chegou no tempo determinado e visitou a Sara. O que era impossível para Sara, o que era impossível para Abraão, ele visitou no capítulo 21. E Sara foi surpreendida. Uma mulher, com uma certa idade, a idade avançada, gerar filho. Mas não foi o Senhor que falou? Foi o Senhor que falou que ia visitar ela no tempo determinado. Agora, no 21, Deus visita. No 22, Deus diz para Abraão: pega o teu filho Isaque. Estou falando aquilo que Deus colocou no meu coração pela manhã. 21, Deus abençoa, nasce Isaque. No 22, pega o teu filho Isaque a quem tu ama. Deus não está dizendo, pega o teu filho Isaque a quem eu amo. Pega o teu filho Isaque a quem tu ama. E vai até o Moriá. Eu te mostrarei o monte que você vai subir. Sabe o que Abraão faz? Abraão, ele pega os 2 moços, o jumento. No caminho ele vai apanhando lenha, coloca sobre o jumento e vai ao lugar determinado que Deus havia determinado para ele ir. Ele vai caminhando porque ele é obediente. Ele está sujeito à voz de Deus. Ele está sendo orientado pelo próprio Deus. Vai até Moriá, a montanha que eu te disser. Ele vai com Isaque. Quando chega ao lugar próximo, ao lugar que ele ia fazer o sacrifício, sabe o que foi que Abraão disse? Aos 2 moços, ficai aqui, porque iremos, e depois voltaremos para vós. Porque o negócio não era com os moços. Não era com o jumento, que é o animal irracional. O segredo era com Abraão. O seu limite só é até o pé do monte. Quem vai subir vai ser eu e meu filho Isaque. Quando sobe uma daquelas montanhas, no meio do caminho, Isaque disse: meu pai, ele disse: eis-me aqui, meu filho, eis aqui o fogo, a lenha. Mas cadê? O cordeiro? Com todo respeito aos irmãos, às irmãs, não adianta ter fogo, não adianta ter altar e não ter o cordeiro. Vou repetir, não adianta ter fogo, não adianta ter altar, mas não tem o cordeiro. O cordeiro está aqui nessa noite. Você crê nesta palavra?
tem presença de Deus. O Cordeiro de Deus, conforme diz João 1:29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro está aqui nessa noite, o leão da tribo de Judá, que venceu o pecado, que venceu a morte, que venceu o diabo, e diz: todo o poder foi dado a mim no céu e na terra. Só quem crê esta palavra, levanta a tua mão e vem comigo no glória a Deus. Jesus está aqui nessa noite. Vou chegar na parte final. Essa vai ser um pouco dolorida. Sabe o que foi que Abraão fez? Pegou Isaac e colocou em cima do altar. Não foi isso, meu pastor? Aqui é Isaac. Abraão pega o filho a quem Deus prometeu, e coloca acima do altar. Entre as leis. Isaac está em cima do altar. E sabe o que Abraão faz mais ainda? Abraão amarra Isaac. Só quem está ligado na mensagem comum. Está entendendo o que Deus está falando. Coloca Isaac sobre o altar, entre as lenhas, e amarra Isaac. Para ser oferecido como sacrifício. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. O altar não te distancia de Deus. O altar te aproxima de... Acho que você não escutou, não. O altar não te distancia de Deus. O altar te aproxima de Deus. Está amarrado, mas está no altar. Daqui você não sai, Isaac. Eu tenho promessa sobre a vida do menino. Está amarrado, mas permanece no altar entre a lenha. Só quem está amarrado no altar, levanta a tua mão e dá um brado de glória para Jesus. Você não pode fazer da sua vida o que você quer. Você tem um dono, você tem uma promessa. Permaneça amarrado no altar, porque o altar tem brasa, o altar tem fogo, o altar tem a presença de Deus. Amarrado. Tem um projeto da vida do menino. Deixa eu lhe dizer uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração. Escuta quando eu dizer, você guarda essa palavra, você vai mastigar essa palavra por muito tempo. Você não está criando um filho para você. Está criando um filho para Deus. Eu estava em casa orando. E Deus colocou essa palavra no meu coração. É melhor seu filho amarrado no altar do que o seu filho estar amarrado com os pecados e os prazeres do mundo. Ezequiel nasceu numa linhagem sacerdotal. O pai era sacerdote. Eu disse: você vai ser profeta. Meu filho, o que é que você vai fazer quando você crescer? Eu vou te orientar, meu filho. Faça uma faculdade, mas não queira ser pastor, não, viu? Venha para a igreja, seja fiel a Deus. Você está criando seu filho para quem? Deus tem projeto na vida do menino. Tu está vendo agora, mas amanhã, quem sabe é Deus que vai fazer na vida dos teus filhos, porque os teus filhos são projeto de Deus. Coloca o teu filho no altar, amarra ele, vai que nem Abraão, porque ele está preso pela presença de Deus, pela glória de Deus, pela essência do Espírito de Deus. Pastor, sofre. Sofre. A gente prega, mas a gente chora muito. Está pensando que é fácil chegar aqui e trazer uma palavra como essa?
Eu não tenho um pai. Eu não tenho. A minha mãe. O presbítero Nerivaldo Saudoso. Esse ministério, na época, ele era presbítero. 5 irmãos foram embora. Fácil. Mas eu estou diante de uma promessa. Parou de pregar, pastor? Parei não, nem vou parar. Enquanto tiver vida, enquanto Deus me der fôlego de vida, eu vou estar proclamando, pregando, anunciando, dizendo que Jesus é fiel! Jesus é fiel, comissão! Jesus é fiel, igreja! Jesus é fiel, ministério! Levanta a cabeça e descanse nas promessas de Deus! Eu não tenho um pai aqui na terra, mas eu tenho um pai no céu, que quando nós oramos, eu estou te ouvindo, eu estou te escutando, eu te ouço no dia da angústia. Oh, Espírito de Deus. Oh, é a mão de Deus que fez isso, está fazendo isso aqui neste lugar, porque um planta, outro regla, mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que está fazendo prosperar, é Deus que está fazendo crescer, porque essa igreja é um projeto de Deus. Eis aqui o fogo. Eis aqui a lenha. Cordeiro. Isso. Falta o cordeiro. Deus, ele ama sacrifício. Quem faz sacrifício com... Às vezes temos que sacrificar pela obra de Deus. Sabe o que é que eu escutava do meu irmão? Você pode sofrer. Mas a obra de Deus não. Pode estar doendo no seu coração. Você pode estar chorando por dentro. Mas a obra de Deus não pode sofrer. Faça a obra. Independente da situação, você está diante de uma grande promessa. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que o anjo fez. Haveria alguma coisa difícil, impossível, que ele não possa fazer, que ele não possa cumprir, que ele não possa realizar? Haverá alguma coisa difícil? A dificuldade, das vezes, a oportunidade para buscar. E alcançar as promessas de Deus, priorize o reino de Deus. Coloca o reino de Deus na tua vida como prioridade. Jesus disse assim, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus. Sabe o que Jesus diz? As demais coisas. O reino de Deus, ele não fala as demais coisas, mas aqui na terra ele diz assim, as demais coisas serão acrescentadas. O céu não é demais coisa, a presença não é demais coisa, a glória de Deus não é demais coisa, mas as coisas da terra são transitórias, são passageiras, tudo fica, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se assegure no poder desta palavra, que é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela vai até a divisão da alma, entre juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Ainda há poder nesta palavra.
Melhorou. Glória a Deus. As pessoas que não são evangélicas, as pessoas que pararam no caminho, eu quero te conhecer. Eu quero saber onde tem uma pessoa que ouviu esta palavra e foi tocado pelo Espírito de Deus. Esse é o teu momento. Esse é o teu momento. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus é Deus de oportunidade. Vem para Jesus. Deus tem promessa. Deus tem projeto da tua vida, jovem. A Bíblia te lembra do teu Criador. Nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, Deus tem coisas grandes para a tua vida. Não deixa o projeto de Deus para as propostas deste mundo. Deus tem projeto, Deus tem propósito, Deus tem promessa. Sai do teu lugar, vem até a Jesus, entrega a tua vida para Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem embora para Jesus, vem, eu te espero, vem, a igreja vai intercedendo, a igreja vai intercedendo, em nome de Jesus. Jovem, vem para Jesus, jovem. Jesus te ama, Jesus tem uma obra, Jesus tem um plano, Jesus tem um projeto, Jesus quer fazer algo novo na tua vida. Vem para Jesus, vem para Jesus. Glória a Deus. A igreja vai louvando ao Senhor. Acompanha a banda, em nome de Jesus. Essa hora é um momento difícil, é uma luta espiritual, há uma guerra espiritual, há uma luta travada nos ares em prol da tua vida. Mas a igreja Assembleia de Deus Ministério Buriti é mais do que vencedor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Agora vem para Jesus, para Jesus, vem para Jesus. Só levante sua mão para conhecer a persecução evangélica. Só levanta a mão. Uma. Tem mais alguém? Duas. Tem umas 3, 4 pessoas. É hoje. É hoje, Felipe. No nome de Jesus. Vem embora para Jesus. Deus tem projeto. Que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar.